E o governo anunciou que vai contratar médicos de Cuba para ajudar no atendimento da saúde pública. O Conselho Federal de Medicina reagiu e divulgou nota criticando a medida. Garantiu que vai recorrer à justiça contra o que chamou de entrada irresponsável de médicos no país. O Conselho Federal de Medicina não aceita que eles trabalhem aqui antes de fazer uma prova. O acordo de intenções foi fechado neste encontro no Itamaraty. Trata-se de uma cooperação que tem grande potencial, promissora e a qual também atribuímos um valor estratégico. Trata-se de uma cooperação da qual também atribuímos um valor estratégico. Ainda não foram definidos os detalhes de como o governo contrataria o serviço dos médicos cubanos. A questão mais complicada é se esses profissionais serão ou não liberados da revalidação do diploma. Hoje é exigido que os médicos que se formaram no exterior façam uma prova para poder atuar no Brasil. O índice de aprovação é baixo, em torno de 15%. O Conselho Federal de Medicina condena o trabalho de estrangeiros sem passar pelo exame. Tem que se avaliar a competência do profissional que vem exercer a medicina no país. Temos um exame para isso, o Revalida. Infelizmente, tem mostrado que essa imensa maior parte dos médicos que vêm da Bolívia, de Cuba, não tem condições de exercer a profissão. O governo federal anunciou por esses dias a iminência de publicar um decreto autorizando a entrada no Brasil para o exercício da atividade médica de 6.000 médicos formados em universidades cubanas. E o governo federal propõe algo absolutamente estapafúrdio. Na proposta do governo federal, será firmado um convênio com a Universidade Pan-Americana de Cuba e o médico formado nessa universidade poderá atuar no Brasil sem revalidação de diploma. Mas o médico formado em qualquer outra universidade do mundo, para atuar no Brasil, precisará fazer revalidação de diploma. Isso não é sério. O governo não pode aproveitar o momento de sacrifício, de dor do povo brasileiro para encontrar uma solução oportunista, demagógica e que não resolve efetivamente o problema. Portanto, eu quero insistir aqui que a forma séria do governo federal enfrentar o problema da saúde pública do Estado brasileiro, não é com demagogia e com oportunismo, porque esse é o mesmo governo, e não o atual, mas todos nos últimos anos, que fugiram da regulamentação da emenda constitucional número 29, que até hoje os municípios são obrigados a aplicar 15% em saúde, os estados 12%, mas o governo federal nega-se a assumir responsabilidade com um percentual de aplicação de saúde. E a regulamentação da emenda 29 foi a chance disso, mas o rolo compressor do governo federal não permitiu que isso fosse consolidado. Eu sou do estado de Pernambuco. Moro no assentamento da Reforma Agrária com a minha família, somos todos agricultores. Então, eu trabalhava com minha família, com meu pai no campo. Antes de vir para Cuba, eu militava no Movimento Sem Terra. A vinda para Cuba foi através do movimento social MST. A beca para vir para Cuba eu comecei a buscar desde 2004, 2005.
quando eu descobri que tinha pessoas que eram enviadas para cá para estudar medicina, e aí eu me interessei, fui atrás. Eu estava com um movimento de mulheres camponesas. Para mim vir para Cuba foi um processo de indicação do Movimento Sem Terra, né? Porque, como a gente sabe, Cuba na verdade tinha vagas para os movimentos sociais, para partidos, para embaixada. Então, assim, para movimentos sociais, o Movimento Sem Terra, o nosso movimento é um que recebe vagas, né? Então, assim, cada estado recebe uma quantidade de vagas onde é feito um processo de indicação. E é cada base, cada brigada, cada assentamento indica uma pessoa. Essa pessoa vai para São Paulo, faz um processo, uma preparatória, onde vai ser avaliada durante um curso, né, num determinado tempo, não só pelo pessoal do movimento, mas também pela própria embaixada cubana. E aí, você passando por esse processo, já foi assim que eu vi. Eu tô amando vivenciar essa experiência de estudar medicina num país socialista. O povo cubano é muito solidário e eu sou muito grata a Cuba, a Fidel, e socialismo é o futuro. E espero poder voltar pro meu país e implantar lá essa semente revolucionária que eu tô vivenciando aqui, que tá me nutrindo. E socialismo é o futuro. E espero poder voltar pro meu país e implantar lá essa semente revolucionária que eu tô vivenciando aqui, que tá me nutrindo. O que você acha dessa história, Paulinho? É mais uma proposta canalha do governo do PT. Canalha porque a intenção é outra. Isso é uma proposta canalha travestida de uma boa intenção. Primeiro, questão dos médicos. Faz de conta que o governo quer realmente trazer apenas os médicos cubanos para tratar pessoal aqui no interior. Os médicos do Brasil não ficam no interior por falta de condições de exercer a medicina de forma adequada. Não é porque faltam médicos. Tanto é verdade que o próprio governo do PT, via Ministério da Educação, barra a abertura de cursos de medicina no Brasil. Se a detecção do problema fosse essa, falta de profissionais, ele abriria mais cursos. Eles não fazem isso, porque detectam que não é isso. E o cara não fica no interior porque falta recurso para ele exercer a medicina. Então ele sai de lá e vai para outros centros. No interior até paga melhor do que na capital em centros maiores, mas eles fazem o processo inverso porque não conseguem trabalhar. Segundo, essa história de médico cubano, por que logo de Cuba? Ninguém consegue entender? Por que não médicos de outros países, médicos chilenos, argentinos? Não, tem que ser de Cuba. Tem que ser de Cuba porque são agentes do governo cubano. Toda vez que um cidadão cubano sai autorizado da maldita ilha do Fidel Castro, sai para fazer um serviço para o Estado. Às vezes ele até foge, até consegue escapar, mas oficialmente tem uma missão. E o governo do PT é parceiro, está nesse jogo. O Lula e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo e esses caras estão vindo no Brasil para entrar no interior do país e implantar ideias revolucionárias no interior do país. Essa é que é a verdade. Vão tratar com pessoas simples, com pessoas de cidade pequena, com ruralistas e vão implantar as ideias que eles não conseguiram nos últimos 40 anos nessas pessoas. É isso que você acha, Gebu? Eu acho o seguinte, eu sou absolutamente contra a ideia de missionário em país. Qualquer que seja o país. Não é? Eu sou muito contra. Estes indivíduos de Cuba que podem ter graduação na área médica. Não se sabe. Não, eu tenho dados sobre isso, depois eu vou falar. Não, vou esperar. Isso, vamos falar longamente, porque esse é um problema. Tá, esse problema é sério demais para a gente tratar como uma coisa secundária. Só um pouquinho. Quando eu estou falando da ponte e tal, quem me conhece sabe como é que eu estou me comportando em relação a isso. Agora não. Agora eu estou falando em cidadania, eu estou falando em pátria, eu estou falando da minha pátria. E estou falando de um golpe de Estado que se instala em meu país com o silêncio desta imprensa canalha e frouxa, que é o que acontece com os nossos grandes veículos de comunicação, que finge que não sabe o que está acontecendo, que finge que esta revolução que se instala dentro do meu país não está acontecendo. Esconderam o Foro de São Paulo por 20 anos. Escondem as ações maiores deste grupo que comanda o país neste momento e que tenta comandá-lo com mão de ferro de qualquer forma e de qualquer maneira e a qualquer custo, inclusive absolvendo criminosos. É isso que está acontecendo nesse momento com a minha pátria. Você que é cidadão, preste atenção. Por que vai buscar 6 mil médicos? Concordo com o Paulo. Por que eles não vêm de Portugal? Por que eles não vêm da Europa? Posso terminar? Agora é sério. Eu quero terminar. Eu estou falando de pátria e estou falando de patriotismo. Então me deixe terminar, por obséquio. É o seguinte, cidadão, preste atenção nessa história. E não permita
que o Brasil seja invadido por missionários ideológicos travestidos de médicos. Agentes. Ô, Ruth, fale o nome isso? certo. Não, agentes. São agentes cubanos. Medo do comunismo dos companheiros. Aí vamos parar com isso. Não, vamos parar. Não, Ruth, não pode fingir. Ruth, vem cá. O que é o regime cubano? Cubana na Amazônia. O que eu vou fazer? Olha a Venezuela, Ruth. Estude o que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela não adiantou nada porque o cara quase perdeu a eleição. Mas olha o que o país virou, Ruth Bolognesi. Pelo amor de Deus. Olha o que aconteceu lá. Preciso falar isso. Notícia do dia. O cara que quase perdeu, como diz a dona Ruth, aqui ao meu lado, que reclama dos comentários abduzidos dela, esquece que o Maduro, que para mim é podre, não é Maduro, com o devido respeito, está no meu país hoje, e o governo dele, que está sob júdice na esfera mundial, é reconhecida no mesmo dia, horas depois, pelo meu país. Adiante. E ele está aqui sendo recebido com todas as honras de chefe de Estado e estamos tudo bem. E você acha que a nossa leitura é uma leitura ruim? Adiante, gente. Não, pera lá, Daniela. Isso aqui é muito grave, tá? Há um problema sério. Não é isso, Ruth. Não ridicularise. Olha a ação que o governo está fazendo de fato. Ridicularizar. E permitir que os caras continuem fazendo. Eu até entendo. Os dois aqui partem pro patriotismo. Boa, pra minha pátria. Ruth, eu tô discutindo um negócio sério. Se você não é patriota, o problema é teu. Sério. Pô, gente, não ridiculariza o patriotismo. Se você não é patriota, o problema é teu. Eu sou patriota. Eu sou e assim não dá para discutir. Pera lá, assim não dá para discutir. É um negócio sério, há um método acontecendo. Isso foi implantado num país vizinho. A Venezuela foi a mesma justificativa, não há médico. Começaram a trazer médico, começaram com 1.500. Hoje, reconhecidamente, são 15 mil agentes cubanos lá. Há quem diga que é 30 mil. E cidadãos reconhecidos cubanos na Venezuela são 60 mil. E a Venezuela deu no que deu. É gente que está incrustada na burocracia, que manda, que emite passaporte, que está no serviço de imigração. E os caras estão fazendo a mesma coisa aqui. Eu não inventei isso, Ruth. Eu não inventei. Não adianta você ridicularizar. Isso é uma realidade. Diante do meu comentário e a realidade, fique com a realidade. E a realidade é essa. Os caras estão chegando.